Beleza, turma? Aqui quem fala é o professor Gustavo Lima, fazendo minha autodescrição. Tenho pele branca, olhos e cabelos castanhos, uso óculos. Estou no laboratório de robótica para apresentar a videoaula sobre sistemas de medidas. Tenho 1,83 m e peso 95 quilos, vestindo uma camisa preta, e aqui atrás eu tenho um armário e uma parede com cerâmicas quadradas. Vamos dar início com os slides aqui na tela. Beleza, então, turma, vamos dar início à apresentação de sistemas de medidas. Material relativo à segunda atividade da etapa 2. Definição de medida. Medir é estabelecer uma relação numérica entre uma grandeza e outra, de mesma espécie, tomada como unidade. Então, para ficar claro isso aqui, será detalhado mais à frente, mas a medição se trata de comparar objetos. Então, um objeto tem que ser considerado a unidade, enquanto que o outro objeto é considerado o bem que você quer medir. Para isso, a gente precisa de algo chamado de padrão. Então, no processo de medida, a grandeza que serve de comparação é denominada de grandeza unitária ou padrão unitário. Então, você tem que ter algo de referência para com o qual você consiga medir aquele bem que você deseja, aquele objeto. Então, na antiguidade, iniciaremos aqui um breve histórico. Tivemos que a medição de grandezas era simples. Usavam-se partes do próprio corpo, como o comprimento do pé ou o palmo. Utilizavam ainda uma vara ou um bastão. Então, aqui na tela, vou fazer aqui a descrição. A gente tem uma mão, onde o dedo polegar tem a indicação de uma polegada, onde uma polegada corresponde a 25,4 milímetros. E aqui à direita temos o desenho de uma mão e uma linha unindo a ponta do polegar com a ponta do dedo mindinho, formando o palmo. Então, o palmo é aproximadamente 22 centímetros. Vamos dar prosseguimento. Ainda na antiguidade, dentro do breve histórico, em geral, para os povos antigos, a unidade de comprimento padrão foi o pé e a polegada. Para medir massas, o homem comparava dois corpos, equilibrando-os, um em cada mão. Então, o próprio homem era uma balança, uma mão, um objeto a ser medido, e na outra, a referência ou padrão. Depois fez o uso de uma vara suspensa por meio de uma corda. Então, as atuais balanças de prato que a gente vê em feira são exemplos desse tipo de pesagem. Então, aqui só são dois modelos, só são dois exemplos de medição: medição de distância e medição de massa. Avançamos um pouco dentro do nosso histórico e chegamos à Idade Média e à Renascença, onde Ricardo I, que reinou de 1189 a 1199, determinou unidades como comprimento e capacidade. Os padrões da Idade Média eram realmente criados pelos soberanos. Então, isso aqui é um detalhe importante sobre a criação. Então, os soberanos eram quem primeiro tinham interesse em criar esses padrões. Por quê? Porque eles tinham interesse em saber o tamanho dos seus reinos, saber os valores dos seus reinos. Então, os primeiros criadores de padrão foram os soberanos, os reis. Então, aqui, ainda na Idade Média, temos o exemplo da jarda. A jarda foi criada por Henrique I, que reinou de 1100 a 1135. Ele teria fixado o seu comprimento como sendo a distância entre o seu nariz e a ponta de seu braço esticado. Então, a jarda foi determinada dessa maneira. A jarda tem aproximadamente 90 centímetros. O metro tem 100 centímetros, para a gente ter uma referência. Então, a jarda é 90% de 1 metro. Então, aqui temos três figurinhas. A primeira da esquerda é o rei medindo a sua jarda, do nariz até a ponta do polegar. Depois a braça, que são os dois braços abertos na horizontal, medindo de uma ponta a outra dos dedos maiores. E o passo, terceira figurinha aqui mais à direita, indicando do calcanhar de um pé ao o dedão maior do outro pé. Vamos seguir em frente. Ainda na Idade Média e Renascença, continuamos com: de todos os padrões de pesos e medidas criados, nenhum conseguiu uma utilização internacional e homogênea. Então, isso a gente vê até hoje, né? Tem países com a utilização, principalmente países de língua inglesa, jarda,
polegada, que mais? Libra. Então, são unidades, são padrões baseados em medidas de reis. Então, os reis foram criando com a medida de seus corpos, enquanto que outros países atualmente utilizam o Sistema Internacional de Medidas. Então, essa situação de não ser uma medida internacional se agravou. Então, a situação se tornava cada vez mais delicada e confusa devido à reprodução inexata, erros de interpretação e desonestidade de algumas pessoas. E o que se foi feito para modificar essa situação de incompatibilidades? Então, chegamos na idade contemporânea, em fins do século XVIII, então tinha-se muitas medidas, muitos padrões, então a diversificação de medidas era enorme, dificultando muito as transações comerciais. Foi então que na França, atenção para o detalhe, foi criada uma comissão de homens de ciência para a determinação e construção de padrões, de tal modo que fossem universais. Então, essa construção inicial usamos até hoje. Os padrões deveriam reproduzir os fenômenos naturais para não dependerem de futuras mudanças. Então, aqui eu trago 2 exemplos de padrões com base na ciência. A unidade de massa para o quilograma, inicialmente, foi construído como aqui, ó. Era uma massa de platina de aproximadamente 1 litro de água destilada a 4 graus. Só que aí a gente sabe que a água a 4 graus se dilata. Então, essa unidade aqui, eu acho que andou passando por revisão. O segundo era a unidade de tempo, de valor 86.400 avos do dia solar. Então, é um padrão em que não tem como mudar, porque se utiliza de valores bem exatos da ciência, da natureza. Continuando aqui, ó, chegamos à década de 1960, na 11ª Conferência Internacional de Pesos e Medidas, foi adotado o Sistema Internacional de Unidades. Então, é o sistema que vigora na maior parte dos países do planeta Terra. As grandezas fundamentais do sistema internacional são o comprimento, massa, tempo, intensidade elétrica, temperatura e intensidade luminosa. Então, essas unidades aqui serão apresentadas na forma de uma tabela daqui a pouco. Está aqui já. Então, as grandezas são divididas em fundamentais, são 7. Então, vou ler aqui para vocês. Comprimento, a unidade é o metro, o símbolo é o M. A massa, unidade é o quilograma, o símbolo é o kg. O tempo, unidade é o segundo, o símbolo é o S. Intensidade de corrente, unidade é o ampere, o símbolo é o A maiúsculo. Temperatura, a unidade é o Kelvin, o símbolo é o K maiúsculo. Intensidade luminosa é a candela, a unidade, símbolo CD, C maiúsculo, D minúsculo. E a última quantidade de substância, o mol, símbolo mol, MOL. Então, são fundamentais, por quê? Porque elas geram as outras unidades. Então, temos as grandezas derivadas, são muitas, eu só coloquei aqui 5. Carga é o Coulomb, então a dimensão é o quê? Ampere vezes segundos, o símbolo C maiúsculo, Coulomb. Energia é o Joule, metro ao quadrado vezes quilograma vezes segundo elevado a menos 2. Esse segundo elevado a menos 2 pode ser interpretado como dividido por S ao quadrado. É o Joule J, símbolo. E assim temos a potência, a tensão, a resistência, sempre dependendo de grandezas fundamentais. Por isso elas recebem o nome de grandezas derivadas. Continuamos aqui. Sistemas de medidas é o conjunto de definições que reúne de forma completa, coerente e concisa todas as grandezas físicas fundamentais e derivadas. Sistemas de unidades universais. O CGS é o centímetro, grama, segundo. O MKS é o metro, quilograma, segundo. E o Sistema Internacional. SI, Sistema Internacional, é derivado do MKS e foi adotado a partir dos anos 60 internacionalmente. É o padrão utilizado no mundo. Então, temos o SI acima descrito e temos o sistema ainda que vigora em países de língua inglesa, que depende de medidas baseadas com o tamanho do corpo. A lembrar, a jarda, a polegada, a libra, etc. Aqui, para a gente ter uma noção,
os múltiplos e submúltiplos do sistema internacional. Vou ler só os principais. Por exemplo, aqui, quilo, mega, giga, tera. Aí tem o mili, o micro, o nano, o pico. Então, aqui é só para a gente ter uma noção desses múltiplos e submúltiplos. Vamos seguindo agora com noções de padrão, aferição e calibração. Então, essa é uma parte de sistemas de medição, como multímetro, voltímetro, amperímetro. Então, primeiro definir o que é padrão. Então, já temos essa noção, é o que serve de referência para medir os outros objetos. Então, padrão é um elemento ou um instrumento de medida destinado a definir, conservar e reproduzir a unidade base de medida de uma determinada grandeza. Ação de aferir. Aferição. Aferir é o procedimento de comparação entre o valor lido por um instrumento e o valor padrão apropriado de mesma natureza. Apresenta caráter passivo, pois os erros são determinados, mas não corrigidos. Então, é a tarefa de ler, o sistema vai lhe indicar que a leitura possui um erro, só que a gente não tem acesso aos componentes eletrônicos internos do instrumento para fazer a correção. Então, aferiu, mediu, detectou o erro e não corrigiu, se trata de aferição. E temos a calibração. Então, são laboratórios especializados em medir os instrumentos e fazer os ajustes necessários para que ele continue lendo e medindo corretamente. Mas vamos à definição. Calibrar é o procedimento que consiste em ajustar o valor lido por um instrumento com um valor de mesma natureza. Apresenta caráter ativo, pois o erro, além de ser determinado, é corrigido. Então, reforçando, a aferição, você mede, vê que tem o erro ali no instrumento, mas não pode fazer nada. Aí tem que mandar para um laboratório e nesse laboratório de calibração vai ser realizado o ajuste, a correção daquele erro. Então, na calibração, você detecta que o instrumento está lendo errado e o laboratório vai modificar internamente os parâmetros do circuito para que ele volte a ler corretamente. E chegamos à parte final da apresentação com a classificação dos erros. Então, erros, o que são os erros? Erros são inerentes a todo tipo de medidas e podem ser minimizados, porém nunca completamente eliminados. Existem os erros grosseiros, os erros sistemáticos e os erros aleatórios. Começando com os erros grosseiros, ocorrem por falhas de leitura do instrumento pelo operador ou pelo sistema de aquisição. Exemplo, a troca da posição dos algarismos ao escrever os resultados ou o erro de paralaxe. Então, essa troca de algarismo é simplesmente escrever errado. Você viu o número ali e, por uma distração, trocou a posição de um dígito ou outro e isso faz a aparecer um erro. Qual é a solução para esse tipo de erro? Erro grosseiro. Repetir os ensaios pelo mesmo operador ou por outros operadores. Então, fazer mais de uma leitura e fazer uma média. Então, é uma maneira também de minimizar esse tipo de erro. Vamos falar aqui do erro de paralaxe. Então, é um erro muito comum nos antigos instrumentos analógicos, aqueles de ponteiro. Então, esse tipo de erro foi bastante minimizado hoje em dia porque utilizamos instrumentos digitais. Então, o número que aparece na tela é fácil de ler. Aqui no analógico, a gente tem uma agulha que, se o olho humano estiver de lado em relação à agulha, a gente anota o valor errado. Então, na primeira figurinha aqui à esquerda, temos a leitura incorreta de 150,5 alguma coisa. Não diz aqui qual é a grandeza. Então, onde é que está o erro? É a posição do olho à esquerda do ponteiro. Leitura correta é aqui no meio. Então, o olho tem que ficar de frente para o ponteiro. Então, aqui eu consigo ler corretamente 150. E mais à direita, outro exemplo de leitura errada, leitura incorreta de 149,5. Por quê? Porque eu estou com o olho à direita da agulha que está apontando para uma escala numérica. Então, sempre que tiver instrumento analógico, a leitura correta é de frente para o ponteiro ou agulha do instrumento. Então, essa é a maneira de minimizar ou evitar erro grosseiro de paralaxe. Vamos seguir agora com os erros sistemáticos.
ocorrem pela deficiência do instrumento ou do método empregado e as condições sob as quais a medida é realizada. Podem ser instrumentais ou ambientais. Então, erro sistemático instrumental, inerente aos equipamentos de medição. Então, os equipamentos com o tempo envelhecem e esse envelhecimento dos componentes vai produzindo cada vez mais erro nas leituras. Então, escalas mal graduadas, oxidação de contatos, desgastes de peças e descalibração são alguns exemplos desse tipo de erro. Qual é a solução? Utilização de instrumentos de boa qualidade e fazer a manutenção e calibração adequadas. E os erros sistemático ambiental referem-se às condições do ambiente externo ao aparelho. Então, temperatura, umidade, pressão, campos elétricos e ou magnéticos interferem nessas leituras. Então, para essas leituras de campo, se recomenda a utilização de instrumentos mais robustos, que evitem interferências externas. Então, uma primeira solução para leituras externas, instrumentos mais robustos. E para leituras internas a prédios e laboratórios, utilizar laboratórios que trabalhem em ambientes climatizados e providenciar a blindagem dos aparelhos em relação aos campos eletromagnéticos. Então, aí são duas possibilidades de solução. Último tipo de erro, erro aleatório, também chamados de erros acidentais, devem-se a fatores imponderáveis, incertezas, ocorrência de transitórios em uma rede elétrica e ruídos elétricos provenientes de sinais espúrios ou adulterados. Então, é uma terminologia até mais difícil da gente compreender inicialmente, mas diz a respeito a sistemas, por exemplo, submetidos a linhas de alta tensão. Cai um raio numa linha dessa, então aquele raio se propaga em toda a linha e vai perturbar todo o sistema, provocando esses tipos de erro. Então, são erros que não são previstos e não podem ser eliminados. Então, eliminar um erro desse é praticamente impossível. Então, a solução aí é aguardar que os sistemas de proteção filtrem a queda desse raio, por exemplo, e a perturbação se dissipe com o tempo. De modo que chegamos à última parte efetiva agora, erro absoluto e erro relativo. Introdução. A palavra erro designa a diferença algébrica entre o valor medido Vm e uma grandeza, D uma grandeza, e o seu valor verdadeiro ou aceito como verdadeiro. Então, pode ser o valor E de exato ou o valor nominal. Então, temos aqui na tela uma formulazinha, ΔV é igual a Vm menos Ve. O valor ΔV é chamado de erro absoluto. Então, existe, mas acho pouco usual. Então, o que a gente vai usar nas aulas práticas de eletricidade futuramente é o erro percentual. Pode ser obtido utilizando a expressão abaixo. Erro percentual é igual. Aí abrimos aqui uma fração. V medido menos V nominal em cima, embaixo V nominal. Aí tudo isso multiplicado por 100%. Então, esse tipo de erro percentual, é mais usual nas semanas, nos meses iniciais de eletricidade, quando a gente calcula erro de resistor, tolerância, aí vai para o laboratório medir tensão, resistência e corrente, aí tem um valor padrão que a gente calcula, depois, pelo resistor não ser exato, já tem um erro ali, que aí a gente vai calcular tensão e corrente com erro. Então, reforçando, valor medido menos o nominal sobre valor nominal, tudo multiplicado por 100%, é o erro percentual que utilizaremos futuramente. E chegamos ao final. Quero agradecer a atenção de todos. Meu nome é Gustavo Fernandes de Lima. Contei com as contribuições do professor Aldair Dantas de Araújo para a produção desses slides. Qualquer dúvida, fico à disposição. Mandem por e-mail ou postem no mural do sala de aula. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.